a transformação de resíduos plásticos em combustíveis via pirólise. O potencial ambiental, social e econômico. Esse trabalho foi feito por Aldo Lester, por mim, Antônio Lucas, e pelo nosso amigo Moedas. A gente também colocou logo aqui na capa quais ODS esse trabalho ele consegue atingir. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses ODS. Certo, boa tarde, Romilha. Já relacionando as ODS a esse artigo, vou introduzir as duas primeiras aqui, como se ODS 7, que é energia limpa, que no caso também é energia tida como sustentável e acessível. Relacionado a essa energia dentro do trabalho, ela é tida não só como energia limpa, mas também como energia renovável e sustentável, devido também à falta de uso de combustíveis fósseis, que seriam principalmente como o tipo de combustível que é poluente, certo? E relacionado à questão de já renovação dessa energia, ela é tida de forma praticamente limpa, devido ao reator ainda não estar totalmente preparado e atualizado para a emissão totalmente limpa de todos os tipos de plástico, mas possivelmente, futuramente, pode ser uma opção viável e cabível para dentro. E a segunda ODS que está associada e tem um foco bastante grande dentro do trabalho é a do trabalho decente, que no caso também visa uma economia sustentável e, de certa forma, a produção de mão de obra devido ao artigo, que é tido como o reator de termoquímica, certo? Relacionado a esse trabalho decente, ele é tido principalmente pela produção de mão de obra para a coleta dos plásticos e também devido à produção rural de energia e também a energia que ser tida pelo reator ser sustentável. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre as ODS 11 e 12, que também estão inclusas em relação a esse artigo. No 11, que é da cidade sustentável e tudo mais, esse artigo aborda que caso tenha muita poluição, qualquer tipo de coisas que vá denegrir ao ser humano, prejudiciar ele, seja ele olfativamente, visualmente, auditivamente, tem um problema. No meu caso, nesse artigo, foi abordado tanto a questão visual, no caso de uma cidade limpa, com menos plástico, quanto olfativamente também não se encaixa, ou seja, vai diminuir consideravelmente a quantidade de lixo, ou seja, os plásticos, sacola, garrafa PET, canos, tubulações e tudo se enquadra. E vai gerar também um desenvolvimento sustentável, que é a ODS 12, no qual ela também se atende. Na ODS 12, ele vai fechar o ciclo de vida do plástico, porque, claro, podemos reciclar plástico várias e várias vezes, porém vai chegar um período que, por mais que ele seja reciclado, não vai ser ter a mesma qualidade, entende? Não vai ter a mesma qualidade para uso e ele vai ter que ser descartado de alguma forma. E aí que entra o artigo. Nesse período final do plástico, eu decidi colocar esses plásticos no final de vida como como é que eu posso dizer? Sua última utilidade, que é, no caso, transformar ele em combustível renovável e prático, para ter a diminuição ainda mais desse plástico que acaba sendo produzido de forma exagerada. Certo? Aí faltou os dois últimos, o 13 e o 15. O 13, ele fala sobre a ação contra a mudança global climática. E essa mudança, ela vai ocorrer no momento em que, como o Valdir falou, no momento em que for reduzida a quantidade de lixo que vai para os lixões, e essa quantidade de lixo vai aumentar, vai reduzir a quantidade de emissões que vão ser mandadas para a atmosfera, reduzindo assim o efeito, reduzindo a quantidade de emissões que vão
ao não ser enviado para os aterros sanitários ou lixões, e sim ser reutilizado através da pirólise como combustível. E o 15, que é vida terrestre, ele engloba também, como o Valdir falou e como o Moisés falou, uma qualidade de vida melhor em todo o planeta, onde vai ter solos mais férteis, vão ter, além de solos mais férteis, vai ser menos prejudicial aos animais aquáticos, porque a gente sabe que a maioria desses plásticos esses são destinados aos mares, e isso vai reduzir a quantidade desses poluentes a essas áreas, melhorando a vida terrestre. Bom, vamos falar um pouco sobre a introdução desse nosso artigo. Na introdução, a gente buscou o contexto global. Qual foi o contexto global? A crise inadiável dos plásticos. Essa crise já vem sendo enfrentada pelo mundo há um bom tempo, onde a produção anual excede 380 milhões de toneladas de plástico. Porém, a infraestrutura da reciclagem global é crítica, resultando em impactos ambientais e sociais devastadores. Com essa, a gente pode notar que há uma baixa reciclagem desse plástico. Por isso que é essa quantidade de lixo que excede 380 milhões. Por quê? Porque a reciclagem está em torno de 9% de todo o plástico do mundo é reciclado. E o descarte incorreto, e cerca de 79% dos resíduos não acabam em aterros sanitários, e sim dispostos no meio ambiente. Uma justificativa para esse trabalho foi a busca por alternativas sustentáveis. A urgência por soluções vai além da reciclagem mecânica tradicional, que é limitada pela quantidade de material e pela demanda do mercado. A gente sabe que vários plásticos não são recicláveis. Vários plásticos, quer dizer, a maioria são recicláveis, mas dependendo do local, eles não são recicláveis, porque não tem o maquinário correto. Então, a pirólise, ela vem como uma alternativa que é altamente sustentável, porque ela engloba todos os tipos de plástico, que falou o Valdir na nossa introdução. A pirólise termoquímica surge como uma rota promissora para valorizar os resíduos plásticos de difícil processamento. Então, qualquer tipo de plástico, seja ele PET, seja ele PVC, seja ele PPP, eles vão ser reciclados através da pirólise. A saturação da reciclagem. A pirólise, ela processa os plásticos mistos de baixa qualidade que a reciclagem tradicional não consegue valorizar. Como eu falei a vocês, a pirólise ela consegue reciclar tudo, transformando ou em carvão vegetal, ou em carvão residual, ou em combustível. O modelo descentralizado. O foco desse trabalho também é fazer um modelo descentralizado. Por quê? Além de você conseguir abranger o material de vários locais, você consegue também destinar trabalho de qualidade para várias pessoas, através de cooperativas que vão fazer essa pirólise. O foco em sistema modular de primeira escala é ideal para a aplicação do cenário brasileiro. A relevância social e local. A criação de cadeias de valor com corporativos e comunidades de baixa renda, transformando o passivo ambiental em ativo econômico. Como eu falei a vocês nesse instante, esse passivo ambiental, que é a qualidade de plástico, pode ser transformado em um ativo ambiental, onde eu vou estar transformando certas comunidades em tratadoras desse resíduo, em comunidades que vão estar dispostas e preparadas para transformar aquele resíduo, tanto seja de carvão residual ou em combustível. Certo, já relacionado
criação desse reator, a utilização específica, a viabilidade dele economicamente e a viabilidade dele socialmente para uma sociedade de produção de empregos e até mesmo a eficiência energética obtida pela questão do reator. Como segundo os objetivos, nós temos também a matéria-prima utilizada, como ela vai ser coletada, como ela vai ser encontrada, sendo no meio ambiente, então meios controlados como empresas, indústrias que produzem toda a questão desses diferentes materiais plásticos. E por fim, o último pilar vai ser o projeto e a construção modular, que se trata ali literalmente da produção do reator, a questão da viabilidade dele econômica para a produção do mesmo e para todo o processo que vai envolver ele, desde o que vai ser exposto para esse reator, ter o composto da combustível em si, tanto também como ele vai ser colocado ali de forma ambientalmente adequada. Segundo, nós temos aqui os materiais e métodos envolvendo todo o artigo, que eu vou explicar um pouco, já relacionado à revisão bibliográfica que foi tida, para retirar, de certa forma, ali, referências e estudos já avançados na questão da área, que foram feitos em incineradoras, então em outras indústrias que fazem esse processo da pirólise, e que foram publicados entre 2015 e 2024, mais ou menos, tanto em especialidades e pesquisadores da engenharia química, quanto da gestão de resíduos sólidos e outros tipos de resíduos. Aqui estão os estudos priorizados, que foram principais e primordiais para a criação do artigo. E alguns parâmetros desse reator modular, eu vou citar principalmente, questão a funcionamento dele, que é em meio à pirólise, que a temperatura vai variar entre 400 a 600 graus Celsius, sem a presença de oxigênio, para que aconteça esse processo de forma mais eficiente e eficaz possível. O tempo de alguns materiais específicos pode variar de 20 a 60 minutos por hora, e também o uso de catalisadores, que se tratam ali de ferramentas, então outros processos internos que podem agilizar a questão ali da química. Por fim, alguns subsistemas principais que já são atualizações, de certa forma, já são implementações do reator, estão reatores de leite fixo, como já foi tido inicialmente até no título do artigo, é o próprio reator. A condensação de estágio, que ali já é para ter aquele controle e a questão da gestão de gases emitidos depois daquele. O tratamento de gases, obviamente, para evitar o máximo possível a contaminação do ar, principalmente, e também ter o controle legalizado, tanto por questões ambientais quanto por questões de legislações nacionais para a emissão de gases. E, por fim, o controle automatizado, que se trata mesmo de questões já educacionais ali e também de questões de segurança, que é para evitar qualquer tipo de acidente ou então prejuízo no reator durante o funcionamento do mesmo. E com os resultados obtidos em relação ao reator, que é um reator pequeno, certo? Com capacidade de 5 kg, mais ou menos, e consegue processar tudo isso em até 1 hora. Quando a gente tem que trabalhar. Estou começando pequeno, obviamente, para ter resultados em relação a isso. E esses resultados foram até promissores, porque gerou uma quantidade considerável de óleo pirolífico, porém sem refino, mas com alto poder calorífico, certo? E a questão também dos gases, em relação também aos gases de alto poder calorífico, porque com o tratamento dos gases, observou-se que também dá para se utilizar o gás. E um desses gases também gerados é o gás metano, certo? Tem que ter cuidado em relação ao PVC. Eu vou abordar
disse, muito calorífico, ou seja, ele é altamente volátil, certo? Serve como combustão para indústrias, futuramente, quem sabe, de carros, porque requer um processo completamente diferente, uma aplicabilidade em escala local, ou seja, colocar em pontos estratégicos da cidade ou até mesmo um ponto só para poder atender toda a demanda daquela cidade. E o impacto social, financeiro e positivo, ou seja, além da empregabilidade que vai gerar aquilo ali, ou seja, pessoas para trabalhar no local, vai gerar também uma economia em relação a não ter tantos resíduos na cidade, certo? E a venda desse combustível ou desse gás vai trazer lucro, certo? Um dos principais desafios que eu tenho que mencionar também, como eu disse, a otimização do refino do óleo, ou seja, eu não posso simplesmente pegar o óleo gerado, que é o óleo pirulítico, e aplicar em indústrias ou em carros, não, tem que ter todo um refino especial e seguir as normas da ANP. O custo inicial da implementação da planta, ou seja, é um projeto piloto, os seus custos iniciais serão altos, no caso, mas terá um investimento em pouco tempo terá um retorno financeiro positivo, ele demonstrar. E também o controle rigoroso de emissões de gases. Como eu disse, a queima desses plásticos vai gerar muitos gases. E o PVC é o principal vilão, porque ele vai gerar o gás fluorídrico, que é muito prejudicial a gente. Tem que ter esse tratamento para poder ser emitido de volta ao meio ambiente. E, claro, utilizar os gases que são inflamáveis para, quem sabe, na cozinha ou substituir um pouco. E no próximo slide está aqui os principais polímeros que se dá para utilizar, que é o PE e o PP, que são os mais adequados, e cujo tem um rendimento de até 85% em relação ao óleo. O retomando lá, como eu falei, de pequena escala, viável de 1 a 5 kg por hora. E os combustíveis produzidos possuem um alto poder calorífico de 42 a 45 megajoules por quilo. Além do payback, ou seja, do custo inicial, apontou-se que, se fosse feito em grande escala, por exemplo, 200 quilos, 500 quilos por hora, que dá um total, deixa eu ver, se fosse trabalhar em um dia inteiro, umas 3, 4 toneladas por dia, poderia fazer um payback de 3 a 5 anos, claro, dependendo do modelo do reator, como seria o tamanho, e uma aplicabilidade para missões corporativas, ou seja, em pequena escala, colocar esse reator em pequena escala em corporativas maiores, para elas poderem ter sua economia e, claro, atender às outras normas de emissão ao meio ambiente. E uma análise ambiental que também foi feita foi a redução de 50% a 80% da pegada de carbono. Ou seja, em vez de ter todo o transporte da cidade, a coleta do caminhão da cidade toda, depois transportar para ter o necessário, ou fazer o tratamento correto, se você levasse tudo para um local só, as próprias pessoas levassem para um local só, já reduziria significativamente a pegada de carbono. E uma das soluções também para melhorar ainda mais, que é viável, é a integração energética de painéis solares, ou seja, para reduzir ainda mais o consumo de energia. Utilizar também o gás gerado pelo próprio reator e uma parte de combustível e implantar nele novamente para poder ter um ciclo de autonomia bem mais eficiente. Os catalisadores, como foi dito, que ajudam no desenvolvimento de biomassas, ou seja, a gente tem uma norma que o biocombustível daqui, ou o biodiesel, tem que ter uma quantidade considerável de bagaço ou alguma coisa, matéria orgânica, para diminuir ainda mais as emissões. E aí que entra também o óleo pirulítico. E claro, as políticas públicas, ou seja, a criação de mecanismos de formato para a instalação dessas plantas modulares, ou seja, pedir ao governo, que é a autorização do governo para ter um local, um investimento necessário para poder fazer
todo a planta e fazer todo o projeto. E é isso. Espero que tenham gostado. E acabamos por aqui.